Estamos de volta. Hoje recebendo aqui no estúdio Sandra Gomes, coordenadora de políticas para a pessoa idosa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, e Marília Berzins, assistente social e presidente do OLHE, Observatório de Longevidade Humana e Envelhecimento. Continuando nosso bate-papo sobre a questão de adoção de idosos, se a adoção de idosos não é a solução adequada, na opinião de vocês, Sim. especialistas, Sim. e aí eu até lembro de um outro especialista, o Alexandre Kalash, né, que também ele diz, olha, não conheço nenhum tipo de experiência do gênero em nenhum lugar do mundo. Né? E me permite, o governo está equivocado, está trazendo um modelo do Japão que não existe isso. Não. Ele está comparando, primeiro que já no Japão tem. Que é o único lugar, né? E que inclusive não funciona, né? Mas enfim. E o próprio Kalash também acaba colocando a questão assim, o que seria solução então? Né? Seriam o quê? As casas acolhedoras que a gente hoje define como ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, e que infelizmente ainda guarda tanto preconceito. Vocês acham que isso é uma alternativa? Eu acho que sim. Tem um leque de possibilidades. Isso que é rico, porque como gerontólogos, como estudiosos do envelhecimento, a gente tem que ouvir as demandas de toda a população. Então, não precisa, se eu estou num bairro, se eu moro com um vizinho, se a vizinha cuida de mim, se o outro passa, compra o pão, se o outro vem, se tem um sistema de saúde, de acompanhamento. De rede de apoio, de né? rede de apoio, exatamente, que a Marisa Cioli fala de rede de sustentabilidade, suporte social, exatamente. É muito bom. Eu quero ficar na minha casa. E quem garante? O Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso garante aonde você quer ir, aonde você pode decidir. Então, o que tem que fazer? Fazer uma rede de suporte e o governo é muito importante. Nesse processo de fazer valer as políticas públicas. Porque quem é o operador de política pública prioritário é o governo, conquanto a sociedade. Eu acho que nós avançamos nesse sentido, porque a sociedade também tem uma participação. Mas o Estado brasileiro, de uma forma geral, tanto na União, quanto no Estado, quanto no município, e não posso esquecer do Distrito Federal, eles têm que ter a responsabilidade de implantar o que já está assegurado nas políticas, como o exemplo do Estatuto do Idoso. Quais são esses mecanismos? A Sandra falou dessa rede, que é extensa. E não acaba nisso, porque cada município pode ser criativo na oferta de novas políticas para atender a sua população local. Então, vamos a alguns exemplos. Centro-dia. O que é centro-dia? É um lugar onde que o idoso com uma limitação passa um período do dia, pode ser meio ou pode ser o período integral, e a família leva de manhã e busca de tarde. Precisamos de centro-dia no país inteiro. São Paulo tem, né, Sandra? Tem 16. 16, mas dá conta? Não. Somos concordes nesse sentido, mas já tem um modelo implantado e já sabe como funciona e o que não funciona. É uma opção. Nós não está previsto na política, mas já que falamos em centro-dia, centro-noite, porque a gente só pensa no dia. E aquela família que os filhos trabalham de noite e o pai não tem com quem cuide, a mãe, vamos para o centro-noite. Olha que interessante. Nós não temos nenhuma. Não, nenhum modelo centro implementado. Nem particular. Não temos. Você conhece, Sandra? Não, só lá em Portugal. No Brasil nós não temos. ILPI, que são as instituições de longa permanência para idosos, que eram chamados de asilo, e nós não concordamos com este nome porque ele vem ressignificar este lugar para ser um lugar para a pessoa morar e não para morrer. É casa. Inclusive, o conceito na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é uma residência coletiva. Então, é lugar para morar. Sandra, nós temos número suficiente na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo tem 15. 15. Mas tem? Mas tem. Mas tem. É um modelo. É um modelo. Inclusive, fala do híbrido. Ainda tem um modelo, que é essa proposta de muitos anos atrás, que foi implantado, que é justamente um sistema híbrido. O que quer dizer isso? Vamos traduzir. É assistência junto com a saúde. Então, isso é a assistência, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social fica responsável pelos seus funcionários e a saúde pelos funcionários e trabalham no mesmo lugar.
Porque com o processo de envelhecimento, é fato que há necessidade de maior demanda também da saúde. Né? Então, isso é avanço e isso garante essa qualidade de vida. Os dois são responsáveis pelo idoso. Não é da assistência só porque ele está numa instituição, mas a saúde, às vezes ele vai para uma instituição porque ele tem problema de saúde. Aí a saúde fala, não é meu, é da assistência, porque não tem quem cuide. Não, é dos dois. E LPI, nós só temos 6% de ILPIs públicas no Brasil, segundo o censo que o próprio Ministério do Desenvolvimento Social fez. Então, e disse que esses 6%, apenas 6%, hoje acolhe pouco mais de 60 mil idosos no Brasil. A demanda é muito maior do que isso. A Camarano, que é uma pesquisadora, segundo o primeiro levantamento que a gente teve, foi ela que fez. Ela dizia que apenas 1% dos idosos brasileiros vivem em instituição. E você falou do mito, e eu vou só aproveitar muito objetivamente, nós devemos envelhecer com a possibilidade de um dia precisarmos morar numa instituição de longa permanência. Não tem filho suficiente, a taxa de fecundidade da brasileira reduziu-se muito, não tem mais família, os filhos casam, vão morar longe. Onde eu vou morar se eu precisar de ajuda? Então, nós já falamos de LPI, né, Sandra? Que é mais programa inovador, programa acompanhante de idosos da Prefeitura de São Paulo, que disponibiliza um cuidador para passar num número X de idosos que precisam de cuidados, não é? Tem o apoio socioalimentar, que é a entrega de alimentos diários para uma população que não consegue preparar, mora sozinha e não consegue preparar o alimento. Então, você fez uma outra colocação agora. Hoje a gente tem um número muito grande e crescente de idoso morando sozinho, né? E que chega um momento... 3 milhões já no Brasil? Então, e é uma tendência de aumentar. Né? Não só o idoso cuidando de idoso, mas o idoso que fica sozinho, né? Então, ou seja, nós temos esse tipo de programa que já foram testados, funciona e poderia ser melhor implementados, aumentar a implementação desse tipo de programa. Vila dos Idosos. Vila dos Idosos. Moradia compartilhada no mesmo espaço. Em São Paulo a gente tem a Vila dos Idosos, tem aquela Vila Dignidade que mudou de nome agora. Mas assim, um grupo de idosos que moram no mesmo lugar com uma supervisão de um serviço público para garantir a independência, a autonomia. Então nós estamos citando muito rapidamente para dizer que tem gente. E a convivência. E a convivência coletiva é tão importante. Mas tem um exemplo de Santos, das repúblicas de Santos, repúblicas de idosos, só idosos. Pública ou privada? Pública, essa que nós pública. E é muito interessante, são 10 idosos, é uma república, são 4 casas, e cada casa com 10 idosos, é misto. Então, as regras ficam, então é possível, ainda tem um projeto que não tem público, mas está começando a ser discutido, que são as co-housing. Isso. São os co-lares, co-lares. Eu até trouxe já essa temática no programa aqui. A Lilian Lubujinski, que trouxe, que é representante no país, e é uma proposta muito boa. Muito interessante. Que é justamente um grupo de amigos que vêm, que decidem envelhecer juntos. Se reúne juntos. por afinidade. Aí voltamos no paralelo da adoção de idosos, né? Então, assim, a gente pode reunir, sim, pessoas de diferentes famílias, mas por afinidade, por decisão, por livre-arbítrio, né? Só que é totalmente diferente. Essa lista enorme, por exemplo, no modelo espanhol, a gente tem teleassistência, que a gente ainda não tem no modelo público brasileiro, que é o monitoramento de idosos à distância. O Estado sabe quando ele precisa de ajuda. São pessoas que têm que ter o perfil, que moram sozinhas, que podem. Então, a gente está... Esse serviço a gente até tem, mas particular. Não temos nenhum não temos ainda no público ainda. E, além disso, tem N alternativa. O cuidador de idoso que seja contratado efetivamente pelo Estado para ser responsável por um X número de idosos, fazer compra, assim como o acompanhante de idosos faz, tem essa possibilidade. O que a gente entende? Que o envelhecimento não é igual para todos. Que algumas pessoas, e as pesquisas apontam que só 25% dos idosos envelhece com uma limitação nas suas atividades importante, que vai precisar da ajuda de uma outra pessoa. 75% envelhecem muito bem.
E nós... Mas esse índice é ótimo. É ótimo. Precisamos melhorar. É. Subir, mas é bom. Mas real. já é muito real. bom, se Pesquisa é um índice tão real já. Que é saúde, bem-estar e envelhecimento. A Fibra, que é uma outra pesquisa que está acompanhando os idosos durante muitos anos, tem apontado de 25% a 30% o número que precisa de cuidado. Isso é importante porque, no caso, a Sandra está na função de gestora de política pública para o município. É olhar o envelhecimento de uma forma geral, pensando naqueles que são independentes e naqueles que têm uma dependência na qual o Estado precisa responder, para que eles vivam bem no seu lugar, onde quiserem, né, Sandra? De preferência. Respondendo a sua pergunta, né? Se a adoção não é saída, o que seria? É implantar a política pública. Fazer valer o Estatuto do Idoso. Está tudo claro aqui. Mas o mais importante, que eu acho que aí é um convite a todos e todas, é a participação social. Isso é fundamental. Nós temos os conselhos de idosos, tanto esfera municipal estadual e, infelizmente, nós estamos com pouca representatividade no governo federal. Isso é muito grave, porque, afinal de contas, quem dá as diretrizes da política no país, né, em todas as áreas, é a instância federal. A instância federal. Isso, você fazendo essa colocação, me vem a seguinte questão. Então, vocês especialistas acreditam que é preciso ouvir a área técnica, Sim. né? Quer dizer, os especialistas que realmente estudam isso há muitos anos e que têm acompanhado a miúde a questão do envelhecimento e as suas problemáticas e exemplos de soluções. Exatamente. Aí talvez, se isso tivesse ocorrido, talvez não teríamos uma proposta como essa. Componha, construa um comitê, uma comissão de profissionais, estudiosos e de idosos, sabe? Isso que tem muito voz. que tem voz. Isso é bonito. Agora, não venha uma coisa de cima para baixo quando realmente acha que vai dar uma solução. Às vezes as pessoas desconhecem, não acho que foram decididas essas questões assim de bate e pronto. No entanto, põe para consulta, mas talvez componha, chame, porque nós temos agora estudiosos na área do envelhecimento de reconhecimento internacional no nosso país. E isso nos orgulha, né? Porque a gente fala que bom, porque como nós conhecemos há um tempo atrás, não se falava sobre velhice. Né? Até porque nós não envelhecíamos com tanto Exatamente, ganho nesse último ciclo da vida. E hoje a gente percebe que essa temática tem que estar nas escolas. O Estatuto do Idoso fala. Tem que estar nos veículos de comunicação. Parabenizo a sua iniciativa de estar sempre trazendo à tona dessa temática, de nós reproduzirmos isso dentro das universidades. Eu, como fonoaudióloga, não estudei o processo de envelhecimento porque fiz alguns anos atrás. Hoje, os cursos todos têm a temática da gerontologia. Então, isso é importante. Então, cada vez mais dar visibilidade a essa temática. Essa é a chave. Agora, assim... Gente, nós estamos caminhando para o Só final. pra Então, dizer, recadinho final. O futuro do Brasil é a velhice. Já passou da hora e eu vi uma pesquisa recente que diz que a nossa janela de oportunidade já fechou em relação ao envelhecimento, que é aquele tempo que a gente teria das pessoas que estariam numa idade reprodutiva muito grande. Então, passou da hora. O Brasil não precisa de adoção. Eu queria muito dizer isso. O Brasil precisa de políticas públicas que respondam às necessidades do seu cidadão idoso. Governo federal, municipal, estadual, tem que ter orçamentos. Que também não tiver orçamento de boa intenção, não resolve. Não, nós precisamos de ação. E eu complemento. Acima e embaixo que você falou, super importante. E fundamental que tenhamos educação. Existe uma necessidade do país se debruçar como um todo sobre a questão dos direitos do cidadão, e ele tem direito de envelhecer com dignidade, com saúde. E nós estamos aqui para lutar sempre com isso. A luta continua, não é? Mas com certeza, eu me somo a vocês. Muito bem-vinda. Com certeza. Muito obrigada. Porque, afinal de contas, não tem, a gente brinca, mas assim, nós nascemos e aí, ao nascer, a gente já está envelhecendo. Sim, com né? certeza. Então, é desrespeito a todo mundo. Pois é. Não descubra só os 59. Classes,
Exatamente, exatamente. E é uma responsabilidade que cabe a cada um de nós. Seja todo mundo que está nos ouvindo, que está nos assistindo, não é verdade? É verdade. Não é um problema do governo, não é um problema da Exatamente. Damares, não, é um problema que cabe a cada um de nós. Quem é que não vai envelhecer e que não vai precisar de uma rede? Só se você morrer antes, que é o que a gente não deseja. Vamos viver muito. Se Deus quiser. Meninas, muitíssimo obrigada, viu? Queria muito esclarecer mesmo esse tema, foi bárbaro. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. E obrigado a você também que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Obrigada. Tchau.